No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, músico e artista visual Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Autodidata, é autor dos livros Festim, Poesia, A Roda do Mundo, em colaboração com Edmilson de Almeida Pereira, Quem Faz o Quê, Literatura Infanto-Juvenil, em colaboração com Regina Miranda, e Trívio, Poesia. Ricardo Aleixo tem também poemas e ensaios publicados em diversas antologias e periódicos nacionais e estrangeiros. Atualmente, além de ministrar oficinas nas áreas de poéticas da voz e arte interdisciplinar, Ricardo Aleixo dirige a coleção Zaum, da editora Scriptum Livros. Tudo bem com você, Rick? Tudo bem, então você, Elton. Grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Viu? Prazer é meu. Ô, Rick, sua estreia em livros já está fazendo 10 anos, em 1992 você publica Festim. Né? Mas além dessa vertente do seu trabalho, evidentemente, há o trabalho com a música, o trabalho com a produção das artes plásticas, a produção visual. Gostaria que você fizesse para nós um breve resumo dessa sua trajetória artística. Essa história, ela tem pelo menos 25 anos. Eu conto a data de 1977 como o momento em que eu defino que é a arte que eu quero. Até então, eu estava ainda às voltas, jogava futebol, eu fazia poesia, comecei a fazer poesia e música também, comecei a compor canções. Mas desde os 11 anos eu já cantava no colégio, coisa sem maior compromisso. E artes visuais, artes plásticas, colagens, objetos, eu tentei ali no tempo de colégio, ali por volta dos 14 anos, mas nada também que apontasse algum caminho. É só mesmo a partir dos 17, em 1977, que eu entendi que era a poesia e a música em sua associação mais próxima. É uma coisa que eu venho tentando desde então, não criar um fosso entre as possibilidades de criação com a palavra, com a visualidade, com a sonoridade. Então, é isso. Ok, Rick. Agora, considerando aí a data de estreia, quer dizer, 10 anos, você, podemos dizer que teve uma carreira muitíssimo bem sucedida nesse curto espaço de tempo, haja vista a fortuna crítica sobre o seu trabalho e a sua presença nas mais significativas antologias de poesia, né, que têm sido publicadas no Brasil e no exterior. 3 antologias recentes são elas Esses Poetas, uma antologia dos anos 90, organizada pela Heloísa Buarque de Holanda. Agora, mais recentemente, na virada do século, Poesia de Invenção no Brasil, organizada por Cláudio Daniel Frederico Barbosa. E Correspondência Celeste, uma edição espanhola, Nova Poesia Brasileira, de 1960 a 2000, organizada pelo Adolfo Monteiro. Né? Como é que é esse ser bem-sucedido nesse terreno difícil da circulação da poesia no Brasil, né, em termos de crítica e em termos de mercado? Eu tomei um susto muito grande com o meu primeiro livro, porque entre 77 e 92 eu vim preparando sucessivas versões do primeiro livro, Festim, e estudando muito sempre, tentando entrar em contato com as pessoas que faziam poesia em Minas, porque eu morava e moro ainda num bairro da periferia, bastante afastado dos centros de criação e discussão. Eu, não sendo universitário, ficava bastante isolado. Então, o que eu tinha era o que eu mesmo me dava. Eu me nutria de alimentos poéticos, críticos, que eu ia escolhendo assim, um tanto intuitivamente. Mas preparei o meu primeiro livro ao longo aí nesse período entre 77 e 92, com toda a esperança do mundo, como qualquer neófito. E tomei uma surra daquelas quando o livro não ecoou minimamente. Não houve nenhuma repercussão sobre esse livro, e mesmo hoje não há nenhuma resenha sobre o Festim. Então, isso funcionou para mim como um processo radical, a abertura de um processo radical de educação do ego.
Essa porrada que eu levei foi muito boa, porque é um livro muito aberto, eu assumo integralmente, ainda hoje, o modo como esse livro se fez, como eu dei a público, mas ele fez com que eu buscasse com mais firmeza o interlocutor. Com quem é que, afinal de contas, eu pretendo falar? Não se pode falar com todos. Não há essa possibilidade. Então, o próximo livro, A Roda do Mundo, feito com o Edmilson de Almeida Pereira, ele já foi pensado, já foi um livro mais pensado. Ele foi feito em menos de um ano, a decisão de fazer. Então, e A Roda do Mundo, porque já apontava para a realização, para a materialização de algo que é, segundo os setores da crítica que até agora se interessaram pela minha poesia, o mais forte dela, que é a vinculação entre as poéticas experimentais e a herança cultural afro-brasileira, africana e afro-brasileira, as mitopoéticas extra-europeias, que a gente poderia incluir também as ameríndias, me interessam profundamente. Então, na medida em que o projeto foi ficando mais nítido, mais claro, é que começou a haver repercussão crítica, porque era um campo até então pouquíssimo explorado na poesia brasileira. Esse da vinculação das mitopoéticas extra-ocidentais e, sobretudo, na sua vinculação com as poéticas experimentais. Então, hoje eu vejo, é muito feliz o fato de abrir uma publicação e encontrar lá uma referência elogiosa ao meu trabalho. Mas isso já não muda muito. Não mexe com a Não, a assim, a vaidade já está... Vaidade não, mas o ego já está domado quanto a isso. Essa lição do primeiro livro foi muito boa. Pois é, você falou do seu trabalho que é eminentemente experimental em termos de linguagem, a gente vai daqui a pouco passar a mostrar alguma coisa deles, mas 3 dos seus trabalhos, 2 particularmente seus trabalhos individuais, que é o Festim e o Trivium, são dedicados ao poeta Augusto de Campos. Também Quem Faz o Quê, você ao final, né, ou ver, Sim. faz alusão ao trabalho do poeta Augusto de Campos. Para não falarmos em influência e falarmos talvez em herança ou identidade, né, como é que fica para você essa questão do diálogo com a poesia de Augusto de Campos? É uma escolha. Eu só acredito em cultura quando há a possibilidade de escolha. E eu escolhi conversar com Augusto de Campos, independentemente de hoje termos algum contato pessoal, me nutriu profundamente poder ter lido a obra completa dele, tanto poética quanto ensaística, a relação dele com a música. Nós, se hoje temos um ouvido mais preparado para sonoridades outras, devemos muito ao Augusto também. E hoje tornou-se retrô falar em poesia concreta e falar em Augusto de Campos. E essa é uma das bases da minha formação, não só poética, como cultural e ética também. Porque há uma ética aí. A presença de Augusto de Campos é das coisas mais extraordinárias que a cultura brasileira gerou ao longo do século XX. O modo como esse homem se colocou sempre numa perspectiva de defesa radical das coisas em que ele crê, independente das vogas, independente dos modismos. Da invenção? Sim, é a defesa radical da invenção. Num país que aposta no atraso, que aposta historicamente no atraso. Então, eu fiz questão, de forma quase que a provocar mesmo. Quer dizer, eu vim daí e não renego essa influência, assumo a influência. Influência num sentido que eu me permito inverter semanticamente, que é também de influir sobre. Eu me aproprio daqueles elementos da obra do Augusto que poderão me servir para o que eu quero dizer. Ao contrário do que alguns críticos... Porque há uma insistência muito grande também, e eu sou responsável por isso, nos artigos que têm saído sobre a minha poesia, em apontar a filiação ao Augusto de Campos como se isso esgotasse o meu repertório criativo. Ricardo, no seu poema Poética, constante de Trivium, ele se constrói em torno dessa temática que nós falamos aqui, que é exatamente esse diálogo com a tradição, mais especificamente com essa tradição da poesia concreta. Eu gostaria que a gente ouvisse, que você o comentasse, né, para nós nessa perspectiva estético-histórica. Pode ser? Pode ser. Construir,
sobre ruínas, ruir sobre ruínas, construir sobre ruínas, construir sobre ruínas, construir sobre ruínas, consta. Ele é um poema emblema para mim, na medida em que eu acredito que toda possibilidade de criação e de invenção, ela se dá no território da assim chamada pós-modernidade, concorde ou não com o termo, em cima da ideia de ruína. Quer dizer, as gerações vêm se sucedem a partir de uma ideia de superação das gerações anteriores. E é um poema que aponta um percurso individual, um desejo meu de fazer algo a partir dessas ruínas. Quer dizer, não considerá-las como algo dado já, e sim ver quais são os pontos de força que ainda podem propiciar uma poética. Enfim. Mais ou menos aquilo do Ezra Pound, do Paideoma, né? Exatamente. O que está vivo Exatamente. no passado. Bom, se já nós não podemos falar mais em movimentos ou em escolas literárias, pelo menos, conforme diz a Heloísa Buarque de Holanda, podemos falar em tribos ou em famílias, né? Dentro desse cenário da poesia contemporânea, da poesia brasileira contemporânea e até internacional, com quem você se identifica, de que ordem você participa nesse contexto? Eu sou muito vira-lata para me identificar programaticamente com alguém ou com algum grupo. Eu gosto muito de andar à solta, de ler coisas que talvez no momento da minha formação, lá pelos 18, 20 anos, eu faria pouco caso. Por exemplo, eu tenho gostado muito de ler o Cacaso, a poesia do Cacaso, com a minha tem pouquíssima afinidade, mas enquanto leitor, eu gosto muito da poesia dele. Há poetas que quanto mais eu leio, mais forte o projeto deles se mostra para mim. Sebastião Nunes, que sequer se define como poeta, ele fala que é um ex-poeta. Eu acho cada vez mais forte. Num momento que eu acho que é de enfraquecimento dos projetos pessoais. Eu acho que a poesia, não só no Brasil, ela está numa zona de comodidade muito grande. É quase como que preferindo andar cautelosamente à margem, mas não no sentido de marginalidade, como isso ficou consagrado pelas gerações anteriores, não. É uma espécie de medo de se misturar com o sujo da vida. Então, aqueles que têm coragem de pôr a mão na massa são os que mais me interessam. Aqueles que em cujos projetos não há uma distinção tão grande assim entre arte e vida, esses que se atiram mais são sempre aqueles que me cativam mais também. Pois é, essa questão de arte e vida traz, evidentemente, à baila essa questão da participação da poesia como participação, né? A questão da utopia, característica das vanguardas, da modernidade. Esta questão, você próprio citou, essa questão, aceite-se ou não o termo pós-modernidade. Para você, essa questão das vanguardas, das utopias, do momento contemporâneo, não utópico ou pós-utópico, como é que fica? Olha, eu falo enquanto brasileiro, negro, eu falo a partir de um lugar bastante determinado. Para mim, enquanto brasileiro e negro, para ficar só nessas duas definições aí, não há por que falar, não há como nem por que falar, enfim, de utopia. Nós, brasileiros negros, há pouco mais de 100 anos, desfrutamos da condição de seres humanos livres. Como falar de fim da utopia para todos nós negros brasileiros e para as mulheres que há menos de 100 anos têm direito ao voto? Então, temos que pensar aí como é que se vai produzir a máxima vinculação entre essa individualidade, entre um sujeito que vive e esse sujeito que se afirma poeticamente, que se afirma artisticamente. Não deveria haver fosso entre essas duas instâncias aí. Para quem vive dessa forma, por exemplo, um dos fenômenos mais interessantes da cultura brasileira contemporânea é o do hip-hop, que os meninos têm a ousadia, meninos negros da periferia das grandes cidades brasileiras, com a ousadia de dizer que o que eles fazem é ritmo e poesia. Então, é a apropriação de um termo que ficou restrito às elites. Poesia,
como se dizia lá no século, no início do século XX, literatura é o sorriso da sociedade. Então, você vê como que a elite veio se apropriando dos signos de humanidade. Então, a reapropriação desses signos me interessa profundamente. Eu não tenho nem cara para chegar para um menino da favela que faz hip-hop e dizer, olha, a utopia acabou, para com isso. Então, acho que tem. A invenção é própria do ser humano. É um dado da circulação sanguínea mesmo. Inventar é a saída que a gente tem. Uhum. Ok, Henrique, seu trabalho poético se espraia, né, para as artes visuais, para a música, e na música você apresenta diferentes manifestações de apropriação do poético. Um deles é a questão dos oriquis, né, o poesia canto africano. Eu gostaria que você lesse para nós o poema Oiá, que acho que é emblemático disso, e comentasse para nós essa apropriação, né? Repito o que recita o vento, que as coisas vêm a seu tempo, que elas sabem qual tempo é o delas, que esse tempo quase nunca é o dos viventes, mas que assim sendo, força é render-se à força delas movendo-se. Folha ao vento, rasga céus, deusa ciosa das coisas que lhe ofertem e de cada corpo quando dance na festa em seu nome ao vento. Veja, resplendente aqui, já repontando ali, Epau e Aô. A mitopoética africana e ameríndia também, e outras, elas são sistematicamente desprezadas pela historiografia literária, pelo sistema de signos ao qual se dá o nome de literatura brasileira. Por serem de matrizes orais, de base oral, no confronto com o escrito, que é dado como índice de superioridade, ela acabou sendo desprezada. E o meu trabalho, não estou sozinho nisso, tem na Bahia Antônio Rizério, poeta e crítico e antropólogo, tem o Ricardo Corona em Curitiba, trabalhando também com a mitopoética ameríndia, tem o Ademir Assunção, tem uma série de outros poetas, Joseli Viana Batista, o Edmilson de Almeida Pereira, são poetas que, por razões as mais diversas, entenderam que, ao invés de dar essas poéticas como algo extraliterário e, portanto, de interesse apenas etnográfico ou antropológico, são elementos a serem inseridos no corpo geral da do que a gente chama de poesia brasileira, de literatura brasileira. Então, é nessa medida, me interessa, evidentemente, enquanto negro, enquanto homem negro, me interessa esse sentido de recuperação no plano da identidade, ok, mas não é só isso. No final do bloco anterior, falávamos dessa questão problemática, né, da apropriação da tradição, né, afro dentro da sua poesia. E eu acho que o seu poema Brancos dá bem uma dimensão de como você problematiza esse assunto. Até porque a questão da arte negra, da poesia negra, esbarra sempre nesse problema dos cânones, do problema da estética do multiculturalista. Eu gostaria que você mostrasse para nós o poema Brancos e comentasse nessa perspectiva. Vamos lá? Eles que são brancos e os que não são, eles que são machos e os que não são, eles que são adultos e os que não são, eles que são cristãos e os que não são, eles que são ricos e os que não são, eles que são sãos e os que não são. Todos os que são, mas não acham que são como os outros, que se entendam, que se expliquem, que se cuidem que si. Eu quis, ao fazer esse poema, eu parti daquele dito que todos conhecem, eles que são brancos que se entendam. Então, aquilo eu cresci ouvindo, essa frase, e me parece muito interessante pensar a construção do país, do projeto de nação, a partir das responsabilidades partilhadas. Eu não vejo razão nenhuma para acreditar que a herança negra ou ameríndia deva ser de interesse apenas dos negros e dos índios. Então, estamos construindo, o próprio conceito de brasilidade está em discussão. Então, aqui, brancos entra como metáfora de poder, assim como machos, adultos, ricos, cristãos. É um poema eu chamo de panfletário, e a própria pegada vocal, ela mostra isso, é um discurso mesmo. Eu assumo aqui o sentido de panfleto, ainda que dissimulado, ele pode parecer dissimulado. Há um crítico que acha que isso aqui é simples apropriação de Augusto de Campos, direito dele. Mas eu acho que
uma forma de dizer, de conclamar as pessoas a pensar sobre um problema que é de nós todos. Evidente. Você também, e acabou de demonstrar isso, né? Trabalha como performer e seu trabalho musical tem essa outra vertente também, né? Você agora está preparando um CD com peças experimentais, com a leitura de poesia. Eu gostaria de a gente ver o seu trabalho Cine Olho, né? E que você comentasse para nós de que forma se limitam música, arte visual e poesia no seu trabalho. Vamos ver? Um menino não. Era mais um felino, um Exu afelinado chispando entre os carros. Um ponto riscado a laser na noite de rua cheia, ali para os lados do mercado. Esse poema, ele mostra uma situação que eu, de fato, presenciei nas ruas da cidade, e isso aponta para um dos elementos mais presentes na minha forma composicional, que é aproveitar aqueles materiais que são historicamente desprezados como na elaboração da obra de arte. Como não poéticos. Como não poéticos ou não musicais também. Porque no CD o que vai aparecer é uma potencialização da música da fala. A minha forma, o meu processo composicional, ele parte sempre disso. Eu quero aproveitar esse momento de oscilação entre as cadências da fala e a possibilidade melódica que a inflexão, toda a inflexão vocal, carrega. Aquilo que os gregos intuíram genialmente chamando de melos, que vai dar melodia conforme uma maior potencialização disso, né? E vai dar a cadência da fala cotidiana. Então, ficar no limite é o que me interessa mais. A visualidade, mesma coisa. É uma visualidade que sempre remete a uma origem linguística. Eu estou sempre interessado na palavra como imagem e na possibilidade da imagem produzir sentido. Então, na melhor das hipóteses, eu tento vincular essas três hipóteses, essas três coisas, essas três demandas, num trabalho que, recentemente, eu tive a felicidade de montar um grupo, foi a Sociedade Lira Eletrônica Black Maria, que trabalhava com isso tudo, mais a dança, o vídeo. É uma utopia. Ótima utopia. Né? Bom, você tem também o trabalho como articulista na imprensa, né? E um poema seu, eu acho que você faz uma crítica e autocrítica, né, dessa atividade, New World Criticism, em que você escreve: para os amigos, resenhas, laudatórias de no máximo 2 laudas, com 30 linhas de 72 toques cada. Para os outros, releases de orelhas, vertidos para a língua morta dos jornais diários, ou o silêncio, o limbo, o gelo, o nada. Né? E aí, o que caracteriza esse seu trabalho de articulista na imprensa, envolvido até a raiz dos cabelos com jornalismo cultural? Né? Dos poucos cabelos que mas envolvido, e eu caí no jornalismo. O jornalismo não foi uma escolha, eu fui convidado para fazer jornalismo cultural e consegui fazer ao longo de 5 anos, num veículo de Belo Horizonte, eu consegui, além de contribuições esparsas para outros jornais, eu consegui fazer algo que não me violentou de forma nenhuma. Agora, deu para perceber quais são os limites com que se depara o profissional da imprensa no que tange a falar de coisas como a literatura, que não tem essa perspectiva mercadológica arraigada, que é uma coisa que demanda estudo, que demanda tempo, é tudo muito para ontem. Então, eu senti na pele isso. Como é que se orientam as escolhas de qual livro falar e como falar de um livro em 50 linhas? Então, eu não acho que isso nos exima, a mim e a todos os outros que fazem jornalismo cultural. Mas há problemas concretos ditados pelo modo como os jornais, a indústria da informação, o modo como ela se coloca, traz problemas que transcendem o desejo do articulista falar mais detidamente de determinada obra, né? E há também, evidentemente, muito mau caratismo, né, no meio. Sem dúvida. Bom, Rick, a questão do tempo, você está me dando um gancho aí, infelizmente,
Esse programa é a prova de que nós chegamos ao nosso termo e fica aí a prova viva de que poderíamos continuar a nossa conversa, né, por muito mais tempo. Seu trabalho merece essa conversa mais prolongada. Obrigado. Pereira Literária agradece a sua entrevista, desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho poético de Ricardo Aleixo. Aqui, não, querida, aqui é a terra, firme da paixão, do amor difícil, voraz, sem palavra que chegue, do desejo de sol e de ar, do que escorre da pele para a alma, do que mal pressentimos escapa sobre o dorso de um peixe. O resto é que é literatura. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura. Muito obrigado. Menino não. Era mais um felino, Exu afinado, chispando dos carros. Ponto riscado, a noite, rua cheia, para os lados do mercado. Menino não. Era mais um felino, um Exu afinado, chispando dos carros.